Boa tarde, boa tarde. Hoje vou vindo aqui em um novo horário. Eu falei um pouquinho com vocês hoje no story sobre pegar um sol. E isso é recomendação dos estudos que a gente faz em psicologia. Não é algo que saiu da minha cabeça, sabe? A vitamina D é essencial para a nossa capacidade cognitiva, para o nosso sistema circulatório, nosso sistema respiratório. E aí, o problema não é o sol, né? O problema é a quantidade de sol que a gente pega, mas é fundamental para nossa saúde a gente se banhar ao sol. O sol tem essa capacidade de nos nutrir. Boa tarde, Adriana. Vamos chegando. Ontem eu fiz a live do nosso livro, né? Mulheres que Amam Demais. E aí ficou tão grande, eu tive que explicar tanto sobre o primeiro passo para sair do lugar de mulher que ama demais, que eu acabei voltando aqui. Eu falei que todos os dias eu ia vir essa semana conversar com vocês sobre um passo, ok? Para quê, Irlânia? Para não precisar correr, para não precisar não esmiuçar e não deixar você sem ferramenta para aplicar esse conhecimento. E aí, de pouquinho em pouquinho, você vai colocando esse saber no lugar certo e aplicando de forma que você consiga ser uma mulher forte. E ontem a gente falou sobre procurar ajuda. É de fundamental importância que você tenha uma rede de apoio, que você tenha amigos, que você tenha uma religião, um grupo de caminhada, ou amigos da academia, ou amigos de trilha, ou amigas do trabalho, mas que você tenha uma rede de apoio, sua família, da onde você saiu, né? Na sistêmica, a gente costuma pensar muito que nós saímos de uma família. E, de certa forma, todo mundo que passa pela nossa vida é passageiro. E quem fica, Irlânia, até em nós, no nosso DNA, a nossa família. É a nossa família que vai nos constituir quanto pessoa. A parte ruim e a parte boa também, né? Se eu me fizer de vítima, eu vou dizer: minha mãe não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo, minha mãe me bateu demais, minha mãe não sei o quê. Agora, se eu pegar isso que me aconteceu e tornar experiência para eu ser melhor, para eu me curar, para eu transformar a minha vida, eu posso ter sim ferramentas possíveis para o meu crescimento. Porque todo mundo teve pontos bons e ruins durante a criação. Porque nossa mãe, nosso pai é imperfeito. Como é? Como é imperfeito? E o problema é que a sociedade coloca a mãe como sagrado. E mãe não é sagrado. Mãe é humana. Mãe é humana. Com todo o respeito que há. Minha mãe é uma mulher humana e é isso. Boa tarde, Ana. Ontem você não estava aqui, eu sei porquê. Mas assim, foi tão grande a live de ontem que eu decidi dividir cada passo para que a mulher que ama demais caminhar com as suas pernas, sem as dependências, né? Porque, como eu falei ontem, a gente está falando de uma química esquemática. É uma pessoa que retroalimenta a outra. E a gente foi caminhando com o nosso livro e a gente falou sobre a dança esquemática, a gente falou sobre o homem que se apaixona pela mulher que ama demais, a gente falou sobre o sexo bom num casamento ruim. Então a gente não começou do nada. Você pode voltar lá nas lives anteriores para que você possa aprender tudo que a gente falou, para talvez esse momento faça maior sentido para você. E agora eu tô no intervalo clínico e vim, como eu falei para vocês, né, ontem, eu vou vir todos os dias aqui falar de um ponto, mas eu vou fazer esse fluxo nos horários assim, no intervalo eu entro e falo, porque na quarta-feira o nosso encontro é às 21 horas. Como esses dias eu tô vindo, a gente vai precisar mudar, tudo bem? Porque eu vou encaixar em algum momento do meu dia. E aí vamos lá, porque hoje a gente vai pensar sobre tornar sua própria recuperação
a principal prioridade da sua vida. Olha isso. Até agora, nós vimos que a mulher que ama demais, ela nega a realidade e ela controla e dirige o outro. Ela controla e dirige, ela cuida, ela se distrai com as outras pessoas e com as circunstâncias. Agora, ela vai parar tudo isso, como eu falei ontem, ó, cortar com a tesourinha essa necessidade de ser necessária, e nós tivemos um capítulo que falou só disso. E aí ela vai começar a se tornar a sua própria recuperação, a sua prioridade. Irlane, eu tenho muitas prioridades. Você vai fazer uma escala de prioridade. Pega um caderninho, o danado do caderninho ou uma agenda e coloca aí, ó, prioridades. E na sua prioridade, a primeira vai ser você. Coloca o seu nome. E essa vai ser a primeira coisa que você vai resolver na vida a partir de hoje. Depois que você resolver essa parte, aí você resolve as outras. Lembra lá que eu falei ontem, ó. O avião tá caindo. Pega a máscara, respira o oxigênio. Depois você compartilha o oxigênio com o outro, ok? Bora lá. Tornar sua própria recuperação a principal prioridade significa decidir que não importa o que tenha que fazer, está disposta a dar os passos necessários para se ajudar, ok? Você ajudou todo mundo, agora você vai se ajudar. Você fez um caminho na direção do pai, da mãe, da avó, da tia, dos filhos. Lindo, parabéns! Agora é hora de dar passos para você, tá? Agora, se eles parecerem extremos, pense por um momento em até onde estaria disposta a ir para fazer seu parceiro mudar, ajudá-lo a se recuperar. Então, simplesmente direcione essa energia para si mesma. Eu gosto sempre de perguntar assim, se fosse a sua amiga, o que você falaria para ela nessa situação? Se você tivesse uma melhor amiga e você visse que ela, em nenhum momento, ela não faz a unha, ela não cuida do cabelo, ela não faz uma maquiagem, ela não cuida de si, ela não cuida da roupa, ela não veste as roupas do armário, ela não cuida dela, ela guarda o melhor talher para uma visita, o que você falaria para ela? Será que você falaria para ela arrumar a mesa para ela? Será que você falaria para ela botar uma roupa e ir pro teatro? E tomar um café no shopping? O que você falaria para ela se priorizar? Então, isso que surgir dentro de você, para sua amiga fazer, pega e faz para você. E se observa, como se você estivesse observando. Nós mulheres temos as fórmulas mágicas para todos. Vamos usar as nossas fórmulas mágicas, a nossa sabedoria para os outros, para nós, ok? Bora lá. A fórmula mágica aqui é que, embora todos os seus esforços não consigam mudá-lo, você pode, despendendo a mesma energia, se modificar. Portanto, use sua energia onde ela fará algum bem em sua própria vida. Em vez de você dedicar tempo a partir de hoje tentando mudar as pessoas, mudando as circunstâncias, pega essa energia e olha para você e fala assim, agora eu vou me mudar. Você não vai mais gastar energia tentando mudar o mundo. Se você quer mudar o mundo, mude o seu mundo, mude você. Porque toda vez que você muda, o mundo precisa se readaptar para ficar do seu lado. Então faça esse caminho na sua direção, ok? O que isso exige? Exige um total compromisso consigo mesma. Ó, vou casar, não vou casar com o outro, vou casar comigo. Irlânia, Irlânia, prometo ser fiel a mim, na saúde, na doença, na tristeza, até que a morte separe. Igualzinho assim, em vez de você prometer que vai fazer isso com o outro, faça com você, casa com você, faz esse compromisso com você. Exige um total compromisso consigo mesma. Esse pode ser a primeira vez em sua vida em que você se considere realmente importante. Pensa aí, será que é a primeira vez na vida que você está se dando importância? Se colocando em primeiro lugar na fila da sua vida?
pensa aí. E tá tudo bem, tá? Você merece o primeiro lugar da fila da sua vida. E eu não sei quem te ensinou a colocar todo mundo lá, mas essa pessoa está errada. Está errada. E não tem problema não, tá? Eu erro, você erra, os humanos erram. A gente não está na lei dos culpados, a gente está na lei dos humanos, e os humanos erram, ok? Digna de sua própria atenção e cuidados. Você é digna de atenção e cuidado. Quem tem que te dar atenção e cuidado? Você, ó. Provavelmente será muito difícil para você. A gente não está falando de Alice no País das Maravilhas, a gente está falando de uma vida real, que é difícil. Você fez sempre diferente. Agora, essa casa está sob nova direção, que eu sempre falo aqui, né? Provavelmente será muito difícil para você, mas se cumprir seu compromisso de comparecer às consultas, participar do grupo de apoio e assim por diante, será ajudada a aprender a valorizar e promover seu próprio bem-estar. Então, por um tempo apenas, se mostre e o seu processo de cura começará. Logo você se sentirá tão melhor que desejará continuar. Então, assim, ela estava falando sobre os processos terapêuticos, processos de grupo de apoio, o processo de ter relacionamentos de amigas que passaram por isso, já venceram essa etapa. E aí, isso é importante que você procure ajuda. E ontem a gente falou muito sobre isso. Então, vai lá e veja. Para facilitar o processo, informe-se sobre o seu problema. Você já identificou que é uma mulher que ama demais. Lembra lá o nosso livro, ó, Mulher que Ama Demais. Você já identificou. Então, talvez você precisa de uma ajuda direcionada. E olha o que ela fala aqui, ó. Por exemplo, se você cresceu em uma família de alcoólatras, leia os livros sobre esse tema recomendado. Assista palestras relevantes e descubra o que agora você sabe sobre os efeitos posteriores dessa experiência na vida. Obter essas informações pode ser desconfortáveis, até mesmo doloroso. Sim, é complexo, mas nem de longe, tanto quanto continuar seguindo os padrões. Pode ser doloroso ver as palestras, ouvir relatos, mas não vai ser tão doloroso quanto continuar vivendo a mesma vida ruim, os mesmos padrões de comportamento, ok? Com o conhecimento vem a oportunidade de mudar. Portanto, quanto mais você souber, maior será a sua liberdade de escolha. Quando a gente está cego, sabe a cobra cega? Você vai sendo guiado pelo mundo, não tá vendo? Você não sabe, você está sendo guiado, sendo dirigido por alguém, dirigido pelas circunstâncias. E aí quando a gente vai se informando, tirando as ataduras dos nossos olhos, a gente vai se abrindo para as novas possibilidades. E a gente vai ficando potente nas nossas escolhas. Então se abra para essas escolhas e se abra para ver a verdade. A verdade é simples? Não, não é. Não é simples. Mas vai doer menos do que ficar no mesmo lugar, tá? Isso também exige a disposição de continuar e gastar tempo e talvez dinheiro para melhorar. Só que você já gastou dinheiro para agradar o marido, gastar dinheiro para o filho, por que você não pode gastar com você? Entende? Por que você não pode investir em você, seu autoconhecimento, comprar livros, comprar cursos, fazer sua terapia? Por que não pode? É necessário. Para você chegar até aqui, você veio fazendo a mesma coisa. Para você mudar, você vai ter que fazer novas coisas. E aí é uma escolha pessoal, ok? Se você hesitar e gastar tempo e dinheiro em sua própria recuperação, lhe parecer um desperdício, pense em sua própria recuperação. Não, pense no quanto gastou tentando evitar a dor de estar em seu relacionamento ou de rompê-lo. Quantas mulheres dão presente em prol de viver melhor, em prol de não brigar, ou se não dá presente para o filho coisificando o amor para suprir aquele ambiente tóxico que ele vive, e agora você vai investir em você. Ou as mulheres muitas vezes investem em bebida,
em drogas, comida, viagens para fugir disso. Uma vez eu li que viajar é trocar a roupa da alma. Achei linda essa definição. Porém, às vezes viajar é apenas fugir da realidade. E uma colega me disse uma vez que ela estava com problema e ela viajou. E quando ela entrou no avião, ela foi. E parece que esqueceu de tudo. Desligou. Quando ela chegou no aeroporto, os problemas estavam esperando ela lá. E quando ela chegou, aquela sensação, aquele vazio já pegou ela no aeroporto e ela voltou para casa assim. Então, se eu utilizo a viagem para fugir, não vai resolver. Ok? Não é sobre fugir, é sobre encarar. E falando sobre fugir, a gente conversou sobre isso lá no Cavaleiro Preso na Armadura. Eu tô olhando aqui, que é o livro que a gente estudou antes desse. Agora a gente está estudando Mulheres que Amam Demais. E a gente estudou lá atrás Cavaleiro Preso na Armadura. E a gente falou sobre o castelo do conhecimento, da coragem e da ousadia. E lá a gente falou sobre fugir, dragão do medo e da dúvida. Volta lá que você vai ver as lives anteriores. É toda quarta às 21 horas. Bora lá. E aí você viaja por isso. Substituição de coisas dele e das suas que você quebrou em excesso de raiva. Quantas mulheres quebram celular, notebook, em excesso de raiva? Faltas ao trabalho, telefonemas interurbanos caros para alguém, ou algo que esperava que os compreendesse para ajudar, passando dias e noites chorando por causa dele, negligenciando sua saúde ao ponto de ficar gravemente doente. A lista do que gastou tempo e dinheiro permanecendo doente provavelmente é longa o bastante que você se sinta desconfortável se examinar honestamente. A recuperação exige que esteja disposta a investir pelo menos igualmente na melhora. E com isso, é um investimento que terá garantia de retornos consideráveis. Você antes talvez tenha investido na mesma coisa, em camuflar o problema, em negar a realidade. Agora, você vai ter um total compromisso com a sua recuperação. E é isso, fazer coisas diferentes. E aí, com isso, você vai parar de comer para esquecer, beber para esquecer, comprar para esquecer. Sabe, as coisas que a gente utiliza para esquecer. Por isso é necessário. É necessário porque se você não tornar sua própria recuperação a principal prioridade, nunca encontrará tempo para melhorar. Ficará ocupada demais fazendo todas as coisas que a mantêm doente. E tem uma frase que eu gosto muito. Se você não encontra tempo para a saúde, você vai encontrar tempo para a doença. Eu amo essa frase. Por que, Irlânia? Porque eu não tenho tempo para malhar, eu não tenho tempo para comer direito, eu não tenho tempo para fazer minha dieta, eu não tenho. Nunca tem tempo. Mas às vezes pega o telefone e fica 2 horas passando feed, rindo de grupo. E talvez se você deixasse o telefone e botasse um tênis, você caminhava 1 hora e tinha resolvido sua vida. Né? E a gente fica dando desculpa e fica se distraindo com o que não vai fazer a sua vida valer a pena. E a vida, ela tá passando. A vida não vai dar uma pausa assim, a Irlânia não tá bem hoje. Ela não quer. A vida não vai parar, que eu não quero. A vida, ela vai continuar. E aí? O que eu vou fazer com a minha vida? Me distraindo da realidade. E você? Assim, como um aprendiz de um novo idioma, a recuperação frequentemente exige posição repetida a novos sons e padrões de linguagem que contradizem um modo de falar e pesar familiares. Olha, eu gosto muito da sistêmica, né? Eu gosto muito da sistêmica
E por que eu gosto da sistêmica? Porque eu trabalhei em escola e porque eu trabalhei em hospital. Então eu acredito que um ser humano, ele não é um OVNI, nasceu de um extraterrestre, veio ao mundo num disco voador. Não é isso. Você veio de uma família, de um sistema familiar. E aquele sistema familiar que você veio, ele vem de um ambiente, de um local. E aí você pertence àquele local. Que você pertence a uma escola, que você pertence a uma igreja, que você pertence a um bairro, que você pertence a um estado, que você pertence ao mundo. Então a gente vai pertencendo a lugares, sabe? Só que tá tudo interligado. E acaba que a gente ressoa. Não, isso é espiritual, não, isso é real. Então assim, eu sou sozinha, eu sou única. Eu sou sozinha, eu sou única, nasci sozinha. Mas eu nasci de algum lugar. E aí, eu não sou uma pessoa assim, eu sou eu. Eu sou eu. E a gente falou ontem da oração da Gestalt, lembra? Eu sou eu e você é você. O que significa isso? Que eu não preciso assumir a sua identidade. Eu tenho a minha identidade e você tem a sua. E a gente vai viver em comunidade, ok? Mas cada um sendo o que tem que fazer, tendo seus gostos, suas preferências. Mas a gente tá interligado. E às vezes, quando a gente pensa numa família, uma disfunção familiar, ela não representa aquele sujeito disfuncional, porque ele é o problema. Não. Às vezes, aquele sujeito, ele assume um problema do todo. Ele adoece pelo todo. Ele enraivece pelo todo. Então, às vezes, colocando as coisas no seu devido lugar, o sistema entra em harmonia. Entende? Uma reeducação familiar, uma reeducação do sistema. Sabe quando você pega numa empresa, por exemplo, talvez você tenha trabalhado com uma pessoa chata, e você tirou aquela pessoa dali e colocou ela em outro lugar, pronto, ela ficou bem lá e harmonizou. Era a pessoa certa no lugar errado. Na família isso também acontece. Então a pessoa errada de tudo não serve pra nada? Não. A gente sempre serve pra alguma coisa. Talvez a gente esteja no lugar errado. A gente é a pessoa certa no lugar errado. E aí a gente tem que se avaliar. Será que na minha vida eu estou no lugar certo? O que eu preciso mudar? Aonde eu tenho que ir dentro da minha vida para trazer harmonia? E isso você pode pensar. Para que, Irlane? Para gerar soluções, é empreender. Para ajudá-la a pôr isso em perspectiva, penso nos esforços que estariam dispostos a fazer se tivesse câncer. Gosto de pensar nisso. Por quê, Irlane? Porque às vezes eu tenho câncer, eu corro para o hospital, faço quimioterapia, opero, faço radioterapia. Mas se eu tô com uma depressão, é problema da minha cabeça. Se eu tô com uma ansiedade, minha cabeça não tá boa. Mas não procura ajuda. Ou melhor, às vezes o outro, nosso filho, a gente desclassifica porque não é palpável aquela dor. Então, assim, a gente precisa ter esforço com a nossa saúde mental como se fosse um câncer, como se fosse uma pneumonia. Entende? Alguém lhe desse esperança para a recuperação. Esteja igualmente disposta a se esforçar para se recuperar dessa doença, que destrói a qualidade de vida e possivelmente sua própria vida. Isso é muito importante pensar, tá? Se você tem um câncer, você vai fazer de tudo para se curar. E você tá com uma doença, que é amar demais, abrir mão de si em prol dos outros e você não olha para isso. Você não irá se curar se você não olhar. O que isso implica? Suas consultas com a terapeuta. Você vai precisar de uma ajuda terapêutica. Convite para almoçar e jantar com o homem de sua vida. Às vezes você vai precisar fazer coisas diferentes. Encontrar-se com ele para discutir coisas. Existem relacionamentos que precisam de uma reeducação. Hilária, mas eu amo, logo ele sabe o que eu penso e sinto. Quem falou isso pra você tá mentindo, e é mentira de verdade. Porque a gente pensa assim, eu não sei, ele não sabe, tem que contar pra ele. Olha só, sujeito, é isso aqui, ó.
Eu gosto assim, falar comigo assim, eu gosto de sair pra tal lugar, eu gosto de comer tal coisa. Tem que conversar, gente. A pessoa não vai adivinhar, tem que contar pra ele. E a gente tem esse imaginário. Eu tô falando a gente porque também eu faço isso. Acho que o outro sabe. E às vezes eu fico brava com a minha mãe, com a minha irmã que tá perguntando. Tipo assim, ó. Tipo, não sabe? Não sabe. Eu tenho que contar. Tem que contar pra ocupar a amiguinha, pra ela saber, pra ela me ajudar, entendeu? Você também tem que contar. Não é porque a pessoa te ama que ela vai adivinhar sua chateação, seus aborrecimentos, que você gosta, que você não gosta. Se a gente não contar, o outro não vai saber, tá? Com muito amor que eu tô falando isso, tá? Porque eu também, ó, erro nesse ponto. Evitar crítica ou raiva dele, principalmente quando você não conversou. E quando você começar a reeducar a sua relação, você vai ter que pensar igual o Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Você vai ter que ter paciência com você e você vai ter que ter paciência com o outro. Ok? Por quê? Porque vocês estão recomeçando. E aí, você vai ter que reavaliar. Cara, eu falei isso ontem. E eu vou ter que falar de novo. É uma reeducação. Quem já educou filho aí? Ai. Sabe como é? Tem que falar. É isso. Tem que falar. Porque tem que falar. Você tá educando. Reeducar é isto. E às vezes você vai ter que falar pra você. Irlânia, calma. Você está em recuperação. Não fica nervosa. Não criamos pânico. Entende? Tornar seu parceiro ou qualquer outra pessoa feliz. Obter a aprovação dele ou de outra pessoa. Fazer uma viagem para fugir disso tudo por algum tempo. Para poder voltar e suportar mais das mesmas coisas. Ó, é muito importante às vezes a gente dar pausas de sanidade. Talvez nesse momento você fala, Ilane, eu não tenho condição de fazer uma viagem. Mas você pode fazer alguma coisa boa para você. Ir numa praia, encontrar um hobby. Sabe, hoje, por exemplo, eu fiz um stories lá embaixo do meu prédio, né? Eu desci, peguei um banquinho, botei lá no sol, levei meu livro de psicologia positiva e sentei lá no sol e fui ler. Peguei meu solzinho e fui ler. Dei uma pausa aqui, trabalhei de manhã, dei uma pausa, fui lá ali, peguei meu solzinho e voltei. Entende? Pausas saudáveis. Que às vezes a gente acha porque tem que ser uma viagem, porque se eu tivesse dinheiro. Não é sobre isso. É sobre na sua vida você encontrar formas de dar pausas. Entende? E você pode. Só abre os seus olhos para isso. O que significa? Encontrar um grupo de apoio semelhante que a compreenda pode requerer esforço. Se você está ou já esteve em um relacionamento com alcoólatra ou viciado em drogas, vá ao Al-Anon. O que acontece, né? Ela fala aqui que o Al-Anon é o grupo de mulheres que se envolveram com alcoólicos. E ela fala dos filhos viciados, das mulheres viciadas. E aí, talvez na sua cidade, no seu bairro, tenha outra forma de abordagem. E sempre tem. Aqui, eu tive o grupo de autoconhecimento para mulheres, eu tive a mentoria de vida para as mulheres, que a gente trabalhou isso. Em julho, eu vou abrir um grupo presencial de mulheres para mulheres vítimas de violência doméstica e vou abrir um grupo online. E aí você vai acompanhando aí que a gente vai ter um grupo aqui para tratar essas questões e fortalecer. E a Ana tá aqui comigo, a gente vai abrir também alguma coisa que a gente está pensando juntas sobre mulheres também, ok? Seja se foi, ontem eu falei com vocês sobre a violência sexual. As estatísticas dizem, dos estudos sobre violência sexual, diz que a cada 10 mulheres, pelo menos 3 sofreram algum tipo de violência sexual. E isso precisa de atenção e cuidado. Não adianta, eu já superei, mas não consegue ser feliz, não consegue ter uma vida sexual satisfatória. Então será que tá tudo bem? Isso é você que tem que responder para você. Será que tá tudo bem? Será que você não precisa de ajuda nesse aspecto? E aí você precisa de ajuda especializada e ela fala disso aqui.
E aí um grupo de apoio semelhante não é a mesma coisa, não é uma reunião desestruturada de mulheres que falam sobre coisas terríveis que os homens fizeram com elas. Ó, não é sobre uma reunião de senso comum, ok? E não é uma reunião pra gente matar os homens, isso eu falei ontem. É uma reunião de recuperação para mulheres que amam demais e abriram mão de suas vidas e suas escolhas em prol de viver a vida do outro. Entende isso? Não é um lugar que assim, vamos matar eles, que vamos... Não é sobre isso. Porque se nós estudamos esse livro, entendemos que tem uma química esquemática, entendemos que dançamos juntos, que estudamos os homens que se apaixonam por mulheres que amam demais e lemos sobre eles, a gente vê que tem uma coisa que retroalimenta. Então, é um grupo voltado para a cura desta mulher. Para quê? Para ela não repetir mais padrão. Então, fuja da vingança. Vingança não é cura, ok? Vingança é uma pirraça de uma criança birrenta. Tudo bem? Então, vamos pensar nisso, tá? E aí... provavelmente está no caminho errado se você ficar procurando esse grupo de vingança. A empatia sozinha não leva à recuperação. Ah, eu vou vencer sozinho. Você pode, mas será que é o caminho correto? Se você pode sim ter uma fonte de equilíbrio, de apoio, de gratificação, de recuperação, e aí você precisa avaliar, tá? O que é bom para você? Você precisa assumir um compromisso consigo mesmo em um grupo e frequentar no mínimo 6 reuniões. Eu falei sobre isso ontem. Ah, não gostei não. Quando a gente começa um novo caminho, é provável que a gente tenha resistência. E esse eu não gostei não é pra mim, não fez sentido, pode ser essa bendita dessa resistência. E você tem que avaliar isso, tá? Isso é necessário porque você precisa desse tempo para começar a se sentir parte do grupo. Quando a gente começa a ir a algum lugar, frequentar algo, a gente se sente diferente. Eu faço muito isso com o treino de habilidades psicológicas nos adolescentes. Eu treino adolescentes para que eles possam viver em sociedades. Os adolescentes cada vez mais estão isolados, com o celular na mão, com os seus jogos, com seus computadores potentes. E aí, eles vivem pouco a interação. Então, eu faço um treinamento de habilidades psicológicas. E aí, eles começam a fazer amizade, criar vínculo. E isso pode ser feito na fase adulta também. E é fundamentalmente importante para quê, Ilane? Para eu criar relacionamentos positivos. Você terá que ir às reuniões regularmente. Embora seja importante para os outros que estejam lá, a sua presença. Um apoia o outro. Você não é sozinho. O ideal é que você sinta certo nível de confiança. Mas mesmo se isso for algo que ainda não considera ter, pode ser honesta. Quando a gente começa a fazer algo novo, às vezes a gente ainda não sente, me sinto parte. Não, mas seja honesta com você e continue. Quando as pessoas contarem sua história e você será capaz de se identificar com elas, sua experiência, elas ajudarão a se lembrar do que bloqueou a sua consciência. Tanto fatos quanto sentimentos. Você ficará mais em contato consigo mesmo. Eu trabalho com grupo há muito tempo e eu amo trabalhar com grupo. Por isso que assim, Ilane, você sente falta do presencial? Só das vivências grupais, né? Dá para fazer muita coisa online, mas as vivências, né? As constelações presenciais eu sinto muita falta. E aí, é interessante, porque tem alguns grupos que tem umas pessoas que ficam assim, não, eu não tenho nada para falar, eu tô preocupada com fulano. Ah, não, fulano é prioridade aqui, porque eu tô vendo a história de fulano sofre mais do que eu. E eu fico só olhando. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá ali e ela o tempo todo tem essa característica da mulher que ama demais. Até no grupo ela faz esse movimento. De não ser prioridade, ela fica preocupada com o outro. Então quando você vem pro grupo, talvez uma conversa, um relato faz com que você desperte. Para quê? Para você. Para que você olhe para você. Para que você olhe pro seu umbigo. Caramba, eu vivi isso. Caramba, sutilmente eu passei por isso. E eu não percebi. Porque às vezes a gente, finge de cega para não morrer de dor. Entende?
Tantos fatos quanto sentimentos. Você ficará mais em contato consigo mesmo. O grupo ajuda muito nesse sentido. O relato do outro me fortalece. Quando alguém se identifica com outra pessoa e aceita, apesar de seus defeitos e segredos, conseguirá aceitar mais os traços e sentimentos de si mesmo. Esse é o início da autoaceitação, que é absolutamente vital para a recuperação. Não existe recuperação sem autoaceitação. Você vai precisar se aceitar. Inclusive aceitar que você fez uma péssima escolha. Aceitar que você abriu mão de você em prol do outro. Aceitar que agora você está em recuperação. E tá tudo bem. Sorrisos compreensivos de reconhecimento de mais uma tentativa de orientar outra pessoa, os aplausos alegres quando alguém superou um obstáculo importante, o alívio das risadas perante ao idiosincrasias comuns, tudo é realmente saudável. A gente tem um grupo que as meninas, às vezes uma conquista um carro, a outra entra numa faculdade, a outra conseguiu comprar casa. E aí a gente vibra uma com a outra. Por quê, Ilânia? Porque é um passo. E lembra que é um passo de cada vez? Cada uma vibrando uma com a outra. E ali a gente vai se fortalecendo para fazer pequenas coisas. Então, né, mas é pintar a casa. Mas olha, você mora 15 anos na casa e nunca pintou. Agora você conseguiu. E a gente vai vibrar com você, ok? Por quê? Porque é importante. O segredo foi revelado. É claro que nem todos sabem, mas algumas pessoas sim. Os grupos são importantes e o medo dos outros saberem pode impedir as pessoas obterem ajuda. E isso pode atrapalhar de você salvar a sua vida. Lá no Cavaleiro Preso da Armadura, a gente falou sobre o dragão do medo e da dúvida. O dragão do medo e da dúvida, se você tem ele muito grande dentro de você, é capaz dele cuspir fogo e te queimar. E aí era imaginário aquele dragão. Mas o Sam falou para ele, pro cavaleiro, sim, ele pode te queimar. Quanto mais real ele for na sua mente, mais dano ele vai trazer na sua vida. Então, o que acontece aqui? Vê que, ó, a gente falou sobre autoconhecimento lá, que a gente continua falando de autoconhecimento, e eu sempre vou linkar uma coisa na outra. Por quê, Irlânia? Porque a gente está num processo, ok? E aí é muito importante você se abrir e não ficar com medo de se expor. A exposição traz a cura e às vezes a exposição traz quebra de padrão. Eu sempre repeti o padrão de ser vítima, de ser permissiva. E agora? Agora que eu me expus, não, agora eu fico de olho, eu não vou fazer isso. Em nome dos outros, às vezes, em nome de ser exposta, sim. Mas você fez vínculos com pessoas que te ajudam a fortalecer o seu sim pra você. Entende? E isso é muito importante. E aí, ó, deixa eu voltar aqui. Sua privacidade é respeitada e protegida. Se não for, encontre um grupo em que seja. Não fique num lugar de exposição. Fique num lugar que você tenha sua privacidade protegida e respeitada. Por outro lado, ir apenas uma vez significa que os outros sabem do seu problema. Espero que tenha lido este livro até aqui. Entenda que deixe algumas pessoas saberem da sua família, da sua religião, do seu bairro, amigos do trabalho. Em alguns capítulos aqui nós falamos que às vezes a pessoa procura ajuda porque um amigo de trabalho fala, você não está bem. Se você continuar chegando atrasada, você vai perder o seu emprego. E aí, alguns toques que a gente vai escutando na vida faz com que a gente se posicione e procure ajuda. Então, talvez você está passando aqui e chegou aqui na live, talvez seja esse toque que você precisa. Busque ajuda. E aí, especialmente quando elas também têm o seu problema. Talvez a pessoa que está te alertando, ela vive a mesma realidade que você. E ela tem coragem de te ajudar, mas ela não tem coragem de se ajudar. E que talvez vocês deem a mão assim e uma ajude a outra. E é um modo de sair do seu doloroso isolamento. É muito importante na vida, na existência, que você não fique no isolamento. O isolamento é a morte.
O isolamento é a morte. O isolamento, ele é fundamental assim, para você refletir, para você contemplar o belo, contemplar a natureza, ter contato com você. Agora, viver sozinha, isolada, quieta, com vergonha de compartilhar o que você está vivendo, com vergonha de dizer que você está sentindo dor, aí não. Aí você está matando você. E toda vez que você está matando você, você está falando que a sua vida não tem sentido. E a sua vida precisa ter sentido. E faz esse exercício que eu falei lá no começo. Pega a sua agenda ou pega um papel e coloca a lista de prioridades da sua vida. Mas coloca você primeiro. Você. E veja hoje o que você precisa fazer por você. Para que você tenha alegria, para que você seja feliz e para que você tenha saúde mental e física para continuar construindo a sua história. E amanhã a gente volta aqui para falar do terceiro passo. Cada dia eu vou vir aqui e falar de um passo. Por que, Irlânia? Porque o passo é grande e eu quero esmiuçar com você. Eu espero que tenha feito sentido. Eu vim aqui no intervalo clínico, agora eu vou atender. E aí a gente volta a se falar amanhã, não sei que horário, que eu vou no intervalo da agenda. E aí eu venho pra gente bater um papo. E na quarta-feira o nosso horário é certinho, às 21 horas, tá bom? Beijo e até o próximo encontro. Tchau, tchau!